amados, nossa confissão irá falar sobre os pecados corriqueiros daqueles que já são justificados. E ele diz o seguinte, o texto: Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados. E embora eles nunca possam cair do estado de justificação, contudo eles podem, por seus pecados, cair no desagrado paternal de Deus. E nesta condição, eles usualmente não têm a luz de sua face restaurada a eles, até que se humilhem, confessem seus pecados, peçam perdão e renovem sua fé e arrependimento. Então o quinto parágrafo, irmãos, especificamente, vai tratar sobre a condição do pecador após justificação. Como que um salvo, ele lida com os pecados, mesmo sendo justificados. Porque salvação, ela não pressupõe você parar de pecar. Salvação, ela pressupõe você ter condições para não pecar. Coisa que uma pessoa que não é salva não tem. Por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus em nós. Tudo isso é o processo da justificação. É o que recebemos da parte de Deus. Nós vimos no capítulo anterior que essa justificação ocorre no tempo. Somente quando, irmãos? Quem lembra? Quando que ela ocorre? Quando o Espírito Santo aplica em nós a redenção. Tá bom? Então nós temos que entender, após esta redenção, após essa justificação, o que ocorre, como vivemos. Tá? Então o quinto parágrafo vai tratar especificamente disso. Então uma coisa que diz o parágrafo é que Deus continua a perdoar os justificados. Como assim, pastor? Deus tem que continuar a me perdoar? Ué, você peca todos os dias? Então você necessita de perdão. Todos os dias nós pecamos, irmãos. Porque a natureza caída ainda está em nós. Você não foi 100% purificado. Você ainda contém esses resquícios. Então veja, não só no momento da justificação, mas Deus continua perdoando os pecados daqueles que são justificados. 1 João capítulo 1, 8 a 9. Vou colocar o texto no slide posterior. Isso porque uma pessoa justificada jamais pode cair desse estado. João 6, verso 37 a 40. A vontade de Deus é que Jesus não perca nenhum daqueles que ele o atraiu. No capítulo 10, João ele fala a mesma coisa, nós já vimos aqui na exposição, né, que Deus é quem preserva, através de Cristo, esses eleitos. Mas através do nosso pecado, prejudicamos nossa relação com Deus e com os outros. Aqui nós temos alguns detalhes importantes para a nossa vida. Não é porque você é justificado em Cristo que você pode colocar toda a sua pecaminosidade do dia a dia nessa conta. O que eu quero dizer, irmãos? Que você diariamente pecando, você não tem problema o pecado. Eu já fui justificado, eu creio em Cristo. Algumas pessoas dizem isso. Algumas pessoas dizem que não é necessário esse papo antiquado de santificação. Por quê? Porque eu já sou salvo. Então para que ficar me preocupando se eu irei pecar ou se não irei pecar? O que importa é a obra de Cristo. Já viu pessoas falarem isso? Esse é um pensamento errôneo. Porque Deus, ele não vai mudar o seu caráter. Deus continua se irando contra o pecado. E você, como salvo, pode sim cair no desagrado de Deus. Em Abacuque diz que Deus tem olhos puros, que ele ao menos consegue olhar para o pecado. Então não é porque você é justificado em Cristo que você não pode cair nesse desagrado, ou até mesmo ter a face de Deus virada por causa de você, dos seus pecados. Por causa disso, podemos cair sobre o descontentamento, e perceba, e disciplina paternal de Deus. Hebreus 12 vai dizer isso, do verso 3 ao 17. Permaneceremos nessa condição, até que agarremos a promessa de 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 9, que eu vou mostrar.
humildemente nós mesmos confessemos nossos pecados. O que nós fazemos aqui, antes de todos os cultos, de todas as atividades da igreja, 30 minutos antes, o que a igreja faz sempre, habitualmente? Confissão de pecados, irmãos. Isso faz parte da liturgia do culto. Este momento de oração, quebrantamento e confissão de pecados. Chegar da rua, chegar da sua casa, chegar do trabalho e já querer prestar seu culto, é algo que para Deus é incabível. Nós devemos sempre que nos colocar diante de Deus. O que aconteceu com Isaías, irmãos? Lá no capítulo 6. Sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo impuro. Este senso diante de um Deus santo, irmãos, ele tem que existir. A consciência dos seus pecados é uma marca de que você foi salvo. Ter visão, ter tristeza sobre os seus pecados. Agora, se você acha que é normal, meu querido, você viver em pecado e ao mesmo tempo não reconhecê-los diante de Deus, pedindo perdão, buscando arrependimento, algo de errado está com a sua salvação. A marca distintiva de um salvo é essa busca incessante para estar não no descontentamento, mas no contentamento de Deus. Porque o nosso relacionamento é tudo para nós. Nosso relacionamento com o Pai. E nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Tá bom? Confessemos nossos pecados, imploremos perdão àquele que prometeu nos perdoar. Você deve implorar. Já leu Salmo 51? Quando Davi cai em pecado com Betseba, você viu a reação daquele homem? E Davi é um homem salvo. Você viu como ele ficou? Vou mostrar aqui mais para frente a sua oração a Deus, o seu pedido. Não retire de mim a alegria da tua salvação, Senhor. Não retire de mim a tua unção. E algumas traduções vão trazer Espírito Santo. Aquilo não é perda de salvação, mas ele está falando do seu relacionamento com Deus. Sabendo que receberemos seu perdão, assim renovamos nossa fé e arrependimento. Olha os textos. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Percebam o que João escreve. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Você está no engano. Você está mentindo. E a verdade não está em nós. João é claro. Se você acha que é um santão, 100% santificado, você é um mentiroso. Você é pecador, mesmo salvo. Você não é como Jesus. Não. Você é pecador. Miserável. Teve uma irmã que chegou para a mãe dela, né? E disse, não, nós somos miseráveis. E miserabilidade, irmãos, pressupõe o quê? Misericórdia. Se você não se enxerga como miserável diante de Deus, você não precisa de misericórdia. Você é tão justo. Você não necessita disso. Então veja, João afirma isso. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Aqui ele fala, se confessarmos, e aqui pressupõe arrependimento, porque só confessa genuinamente quem é arrependido, quem tem o espírito do convencimento do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Tem promessa aqui? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e, além disso, não só estabelecer perdão, mas também nos purificar de toda a injustiça. Só que essa segunda parte aqui, amados, o verso 9, é somente para aqueles que dizem que são miseráveis. A condição é você reconhecer que é um pecador e que necessita de graça. Hebreus 12 fala sobre o tratamento de Deus com os seus filhos, a qual ele ama, e que estão no desagrado de Deus. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga
todo aquele a quem aceita como filho. Ou seja, amados, você pode ser disciplinado, você pode ser castigado por Deus, mesmo sendo justificado em Cristo. Por causa do quê? Do pecado, do desagrado de Deus. Então, amados, não brinquemos com Deus. Deus é santo, Ele vai permanecer santo. E nós, como salvos, irmãos, nós temos que nos preocupar com isso. Não queira cair nas mãos de Deus, no desagrado de Deus. Estamos estudando Hebreus. Aqui vocês viram o que aconteceu com aquele povo no deserto. Ele jurou na ira: não entrarão no meu descanso. Então é muito arriscado, meu querido, você querer brincar com o pecado. Você não romper com as práticas cotidianas de pecado. Aproximemo-nos de Deus. Essa é a exortação. Devemos nos aproximar dele, não nos afastar, queridos. E o caminho para isso é o arrependimento. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Alguém lembra? Hã? Arrependei-vos. O arrependimento é a primeira pregação de Cristo. E assim, é tanto para aqueles que não estão na graça, como também para os que estão na graça. Arrependimento contínuo. Desagrado paternal é algo que devemos então temer. Os cristãos podem incorrer na sentença judicial de Deus. Mas não podemos esquecer que o nosso pecado, em nosso pecado, podemos incorrer no paternal desagrado. Ao recorrer que isso é a reprovação por parte de Deus, nosso Pai, não sua condenação judicial. Existem, amados, dois aspectos da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela tem dois prismas a ser olhado. Ela tanto pode ser olhado num aspecto futuro, numa condenação eterna, mas não significa que ela é só eterna. O outro prisma é uma justiça temporal. Deus pode aplicar a sua justiça aqui e agora, em qualquer um. E é isso que nós... Porque muitos pensam, não, a condenação, a justiça de Deus, nós veremos apenas lá no último dia, na ressurreição dos nossos corpos. A justiça de Deus pode ser aplicada agora. Vocês já leram em Atos, Ananias e Safira? Deus o fulminou. O rei Herodes, que foi comido pelos vermes. Aquilo foi no grande dia ou foi na linha temporal, em vida, que aconteceu? Hoje é dia de ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Por isso muitos estão doentes. Deus pode enviar uma doença para castigar, para disciplinar os seus filhos? Pode. Mas não significa também que toda doença seja um castigo de Deus. Então nós devemos saber separar as coisas. Os intentos de Deus ninguém sabe. Ninguém conhece. Nós sabemos em João capítulo 9, nós vimos lá o cego de nascença, correto? Os discípulos perguntaram a Jesus, por que ele nasceu assim? Quem pecou? Os pais ou ele? E Jesus falou o quê? Para a glória de Deus. Essa doença, essa enfermidade é para a glória de Deus. Tá? Então não era uma coisa nem outra, conforme a visão dos discípulos. Então, amados, os cristãos de forma alguma estão em posição de minimizar essa reprovação. Embora tenhamos um Pai amoroso e misericordioso, a reprovação por parte dele é genuína. É muito difícil experimentar o desfavor de Deus, como Davi confessou em mais de uma ocasião, Salmo 51. Mas lembre-se que Deus nos mostra o seu desagrado, para que Ele possa desenvolver em nós a luz de sua face. Ele quer que nós nos humilhemos, confessemos os nossos pecados, imploremos por seu perdão. Ele quer que a nossa fé fraca e nosso arrependimento inconstante sejam renovados. Você já se sentiu no silêncio de Deus? Você já se sentiu como se Deus não estivesse mais com você? Já se sentiu assim? Pensando, Deus me esqueceu, não é possível.
esse é um bom momento para você fazer uma autoanálise da sua vida. Esse é um bom momento para você refletir se a sua vida está agradando a Deus. Aí você tem que ver qual que é a sua conduta no trabalho. Como você tem cumprido o seu horário e as suas tarefas como empregado. Você glorifica a Deus no seu trabalho? Como que você tem sido uma mãe? Você tem se dedicado aos filhos, ao lar, ao seu marido? Como você tem sido como pai? Tem sido um bom pai? Você é um pai que glorifica a Deus, que se sacrifica pela sua esposa e pelos seus filhos? Então a autoanálise envolve todas essas esferas, irmão. Para quê? Para saber se eu estou no agrado de Deus ou não. E diante disso buscar o arrependimento. E isso é necessário você se humilhar, você reconhecer que está errado. Salmo 51, olha a oração de Davi. Olha o que ele diz. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Você percebe as palavras que Davi utilizou? Purificação. Ele utilizou lavar. Aí você olha aqui, mas Davi já não foi remido? Davi já não foi justificado? Ele não cria em Deus? Cria. Mas diante do pecado, ele enxergou a imundícia em que ele estava. Ele analisou o seu coração, ele teve visão do pecado. Ele sentiu tristeza pelo pecado. E ele pede a Deus, purifica-me, Senhor. Quando foi que você orou assim a Deus? Quando foi que você pediu, Deus me purifica, olha quem eu sou, olha o que eu tenho sido, olha como eu trato a minha esposa, olha como eu tenho sido um funcionário. Deus, eu necessito de graça, me lava, me purifica, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. A Laine fala que Deus às vezes quebra, né? Os ossinhos tudo, né, Laine? Davi estava assim, né? Sentindo todo esmiuçado. Ele estava triste? Estava. Ele queria sentir a alegria de Deus. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Lança elas no mar do esquecimento, Senhor. Me perdoa. Ele está pedindo por perdão aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha o coração que ele queria. Se ele pede por um coração puro, que tipo de coração ele estava vendo nele? Que tipo de coração ele tinha? Davi. Davi. Imagine eu e você. Que tipo de coração nós temos? E renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Referência à unção de rei, né? Eu coloquei entre parênteses ali, para que os irmãos não pensem que isso aqui é perder salvação, tá bom? Ele estava falando sobre a sua unção, sobre a sua conexão com Deus. E no Antigo Testamento você vai ver que o Espírito Santo, ele significa outras coisas também, a aplicação da palavra. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. O que ele quer dizer com isso? Disposto a obedecer. Amados, não existe agrado de Deus sem obediência. Não tem como Deus, você fala, Deus, se agrada da minha vida, olha para mim com alegria, sendo que você desobedece a Deus. Tá? Obediência está totalmente voltada para o agrado de Deus. Tá bom? Então, o que exige de nós a confissão? Uma confissão de pecados contínua. Ainda pecamos. Uma vez justificados, não significa que pecado seja completamente, que o pecado seja completamente erradicado das nossas vidas. A pena do pecado está completamente erradicada, essa sim. A pena judicial do pecado, ela está erradicada sobre os justificados, sobre os eleitos. Você salvo, você será salvo na eternidade. Tá? A pena do pecado está completamente erradicada, mas o mundo pecaminoso
pecaminoso ao nosso redor não está erradicado. Nem a carne é completamente derrotada ainda. Então nós não podemos confundir as duas coisas, irmãos. Nossos desejos não são completamente centrados em Deus como deveriam ser. Nós estamos na igreja, nós temos o costume de guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Quarto mandamento. Então, amados, quantos de nós realmente guardamos o dia do Senhor? Quantos realmente atendem a essa ordenança? Sabe por que temos dificuldade, irmãos, em guardar o quarto mandamento? Porque os nossos desejos não estão 100% centrados em Deus. Porque se estivesse, você guardaria, você obedeceria, você teria prazer em fazer isso. Isso é resquício da corrupção da sua carne. Como deveriam ser? Estamos a quem? Devemos orar diariamente pelo perdão dos pecados que conhecemos e de outros que talvez não saibamos conscientemente. Aqui entra o motivo da oração. Aqui está o principal ponto da oração. Sabendo que eu sou um pecador, como que eu passo um dia inteiro sem orar? O que você está dizendo quando você não quer orar, irmão? Eu não estou nem aí para que se o Senhor Deus estar se contentando ou não com a minha vida. Eu não estou nem aí em pedir perdão por quem eu sou. E além do mais, eu não estou nem aí para aquilo que o Senhor acha de mim. Aí você acorda de manhã, não ora. Aí você passa o dia inteiro, vive sustentado por Deus. Deus te dá saúde, cuida de você. E no final do dia você também não ora. Qual é a mensagem que você está passando através da sua atitude para com Deus? Será que você não pecou? João é claro, se você falar isso, você é um mentiroso. A verdade não está em você. Aí eu não oro. Amados, oração é sinônimo de relacionamento, de preocupação do agrado de Deus para conosco. Deus me perdoa. É essa tentativa de todos os dias estar buscando arrependimento através da confissão. Será que é importante orar? Oração não é o meio só para você pedir, não, irmão. Ah, Deus, estou precisando disso. Ah, Deus, quero aquilo outro. Quero ganhar na Mega Sena. Oração não é só isso, não, meu querido. Oração é principalmente reconciliação com Deus. Agora, se você não se preocupa com como Deus está te olhando, será que você se preocupa com a sua alma? Você não sabe nem se você vai acordar no outro dia. Devemos prestar atenção nisso, amados. Nosso Senhor ensinou isso na oração modelo. Buscamos o perdão de Deus, pois também buscamos o perdão daqueles a quem cometemos injustiça. O Senhor nos promete que receberemos perdão se chegarmos a Ele através de Cristo e confessarmos nossos pecados. Que conforto é este que nós não fazemos uso? Muitas das vezes. Que alegria, que graça para miseráveis pecadores. Deus, amados, Ele se compadece de nós, que Ele deu meios para que possamos utilizar e cair de novo no contentamento dEle. Oração do Pai Nosso. Peguei um único verso, que trata sobre isso. Jesus ensinou na sua oração modelo a falar o quê? Perdoa as nossas dívidas. Essa oração que ele fala é uma oração anual? Mensal? Semanal? Essa é a oração que contém os tópicos do que deve conter nas nossas orações. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, além de buscar o perdão dos nossos irmãos, estar bem com os nossos irmãos, com as pessoas, nós também devemos pedir perdão pelas nossas dívidas, assim como perdoamos aquele a quem me ofendeu. Nunca cair do estado da justificação. Os cristãos, então, estão em um estado de justificação.
e não podem decair dele. Os irmãos lembram a diferença de estado e condição? Que são duas coisas diferentes. O estado é o estado judicial diante de Deus. Ou você está justificado, ou você está condenado. Tá? Agora a condição. Qual que é a diferença dessa condição? Todos somos pecadores. Pecadores. Pecadores remidos. Pecadores com o Espírito Santo. Esse é o estado dos eleitos. Tá? Como Jesus certa vez orou para que Pedro não desfalecesse. Assim Cristo continua a fazer a mesma oração por nós. Lucas 22:32. Assim como Pedro pode ser com alguns filhos de Deus, quando eles têm estações em suas vidas que Deus, por razões desconhecidas, tenha ordenado seus filhos passarem. Existem períodos na vida dos eleitos, irmãos, dos salvos, que vai parecer que você não é salvo. A sua condição espiritual vai ser tão fria. Você vai se apartar do primeiro amor. Vai lá em Apocalipse, as cartas às igrejas. Isso pode acontecer com o eleito? Pedro negou Jesus 3 vezes. Significa que ele não era um eleito, não era justificado? Significa que ele não tinha fé em Jesus Cristo? Amados, graças a Deus, nós temos um mediador que se compadece das nossas fraquezas. E este é Jesus Cristo. Ele ora por nós, assim como ele orou por Pedro, a qual ele disse, Satanás queria peneirá-los. E ele não fala só para Pedro, fala sobre os discípulos. Por quê? Porque a fé dos discípulos era fraca. Mas o que ele diz? Mas eu orei por você, Pedro. Ele fala direcionado a Pedro, mas não significa que ele só orou por Pedro, ele orou por todos os discípulos. Então veja, irmãos, as palavras que nosso Senhor disse aos judeus no pórtico do templo de Jerusalém se aplicam a nós. Não importa onde estejamos, quando Jesus concede vida eterna, aqueles que a recebem jamais perecerão. O nosso próprio Senhor prometeu: ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, verso 28. O efeito do sacrifício dele dura para sempre. Hebreus 10, 14. É o Senhor Jesus e o Pai que nos segura em suas mãos. É impossível que suas ovelhas se percam. Esta é a vontade do Pai para o Filho. João 6,39. E não há como o Espírito falhar nisto. É impossível, por mais que a estação em que você esteja passando seja nebulosa, seja de inverno, seja de chuva, é impossível você sair do estado de justificado. Isso eu falo para aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. Tá? Lucas 22:32. Mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. Por isso que ele é o bom pastor, irmãos. Porque ele tanto salvou, quanto ele preserva aqueles que são seus. O trabalho de Cristo, ele não é pela metade. Então dizer que alguém pode perder a salvação é falar que o trabalho de Cristo, a obra de Cristo é imperfeita. E claro, não bíblica, né? Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Está aí, João 10, 28. Jamais perecerão. Hebreus 10, 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou o quê? Para sempre, irmãos. É por um curto período? Para sempre. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo, olha aqui, santificados. Essa obra ainda continua da santificação. Perdão, então, é algo contínuo. Os cristãos podem testemunhar que pecam diariamente e buscam perdão de Deus por pecados conhecidos e desconhecidos diariamente. Pois então, passando de um estado de pecado para um estado de graça, a culpa de todos os pecados precedentes é positivamente removida. Isso ocorre na justificação. E uma solução nos é dada na justiça de Cristo contra os pecados futuros. Então, digamos o seguinte, irmãos. Para aqueles que são justificados, isso é um fato concreto, isso é um fato imexível,
Isso é algo indissolúvel. Porém, a justificação ela deve ser aplicada todos os dias na sua vida. Esse perdão, ele deve ser buscado todos os dias na sua vida. Bom? E especialmente quanto aos atos particulares nos quais posteriormente caímos, os quais precisam igualmente de absolvição. Sempre que isso nos é notificado no tribunal da consciência, o crente é, pelo arrependimento, dirigido novamente a Deus e pela fé, aplica a si a justiça de Cristo. Nesse sentido, temos ordem de buscar remissão de pecados todos os dias, não só em consideração ao sentimento, mas também em consideração à própria coisa. Porque os pecados não podem ser perdoados a menos que sejam cometidos. É necessário cessar o ato. E Cristo é tão sério quanto a isso que ele disse: se o teu olho te faz pecar, arranque. Se a tua mão te faz pecar, arranque. É melhor entrar nos reinos dos céus com um olho do que não entrar. Tá? Então devemos nos preocupar quanto a isso. Então é um perdão que flui da justificação. Tá bom? Uma coisa é aplicar a justificação com frequência e estendê-la aos pecados de ocorrência diária. Outra é repetir e renovar com frequência a justificação. Aqui alguns incorrem nessa doutrina. Ah, você está pecando, você está fora da igreja, você não é salvo. Cuidado com essas alegações, porque pode ser um período nebuloso da vida de um eleito. Pode ser um período como a de Pedro e dos discípulos, que voltaram a pescar. Era para eles estarem pregando o evangelho após a morte de Cristo e eles foram pescar. Lê lá João capítulo 20, capítulo 21. Aí Jesus aparece aonde? Na praia. Prepara lá um café da manhã para eles. E ali ele começa a resgatar os seus discípulos novamente. Então cuidado com as afirmações. Pode ser que um eleito de Deus esteja fraco, esteja passando pelos propósitos de Deus por um momento muito difícil. Tá bom? Então não fale, isso aí não foi justificado. Essa justiça não está em nossas mãos, irmãos. Não cabe a mim nem a você dizer quem é salvo e quem não é salvo. A sua função é pregar o evangelho e buscar arrependimento todos os dias para a sua vida. Tá bom? Essa é a nossa função. Não há necessidade de que uma nova justificação tenha lugar sempre que o crente caia em um novo pecado. É suficiente que a justificação, uma vez feita, seja aplicada e se estenda aos atos futuros. Embora a remissão de pecados deva ser aplicada aos pecados diariamente, isso não significa que pode ser feito por pecadores que não receberam o ato definitivo e judicial de Deus. Tem como um ímpio pedir perdão por pecados? Até tem. Somente palavras. Mas vai ser algo hipócrita. Vai ser algo apenas para se livrar da condenação de Deus. Sabe aquelas pessoas, por que você vem para a igreja? Porque eu quero fugir do inferno. Nunca é um relacionamento com Deus. Nunca é você ter prazer em Deus. Essas pessoas nunca foram salvas. A marca distintiva de um salvo é ter contentamento em Deus. Se alegrar em Deus. Esse é o ponto. Agora, aqueles que querem Deus por algum motivo egoísta, isso não é salvação. Isso é cobiça. E cobiça é bem tratado lá em Tiago. Tá bom? Então, tal misericórdia salvífica só pode ser utilizada por aqueles que desfrutam do ato na aplicação do Espírito Santo. Assim podemos dizer no consolo e dádivas do Espírito. Aí você vai lá no velório, né, na morte de um ímpio, aí você fala que, nossa, pedir para que Deus console os familiares. Quantas vezes você fez isso? Quem é que consola, irmãos? Então você está dizendo para o Espírito Santo, naqueles que rejeitam a Cristo, consolá-los? Não existe consolo para esses irmãos. Consolo é para quem crê em Cristo. É para quem tem o Espírito Santo de Deus. Assim como o perdão de pecados. É impossível perdoar um ímpio que não tem o Espírito Santo e o seu estado judicial não foi alterado. É impossível, irmãos. É pedir para que Deus vá contra a sua própria natureza.
Ou você está no descontentamento de Deus, ou você realmente está no contentamento de Deus. Uma coisa é um salvo pedir perdão e arrependimento. Outra coisa é um ímpio que não quer nada com Cristo, que odeia a palavra de Deus, pedir isso. Então devemos entender as frases que nós escrevemos por aí, né? Que Deus console os familiares. Peraí, o que a Bíblia diz sobre consolo? Quem recebe consolo? Aí eu começo a perceber que as minhas frases estão sendo aplicadas erroneamente, tá? Agora, se for um salvo, uma pessoa que realmente busca, Deus ama, você pode falar realmente, tá? Que Deus console. Sexto parágrafo, caminhando para o final, a mesma justificação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, o quinto parágrafo tratou sobre como vivemos em um estado justificado. Então, é para salvos, tá? O sexto parágrafo vai dizer: a justificação dos crentes sobre o Antigo Testamento era, em todos esses aspectos, uma e a mesma com a justificação dos crentes sobre o Novo Testamento. Uma coisa que eu quero dizer aos irmãos: como interpretar um parágrafo da nossa confissão? Você só pode interpretar um parágrafo à luz dos outros parágrafos. Ah, tem algo aqui que está estranho. Peraí, então o que vai esclarecer? O que já foi dito em todos os outros parágrafos, o contexto, tá bom? Por isso que ele fala, em todos esses aspectos, o que ele estava querendo dizer? Que aspectos? Porque aqui ele não trata dos aspectos no parágrafo. Então o que a confissão está nos incitando? A você revisitar todos os aspectos já ditos nos outros parágrafos, entendeu? Então, ou seja, é como se ele dissesse: tudo que foi dito da justificação é a mesma justificação dos crentes sobre o Novo Testamento. Ou seja, tudo que nós usufruímos da justificação é a mesma coisa que os salvos no Antigo Testamento usufruíram. Tá bom? É isso que vai dizer. Então, olha lá. Por fim, o parágrafo 6º nos diz que a justificação dos crentes sobre o Antigo Testamento era, em todos esses aspectos, a mesma justificação dos crentes sobre o Novo Testamento. Ao dizer isso, os autores da confissão estão sendo consistentes com o que eles, em geral, escreveram acerca do pacto no capítulo 7. E o que eles disseram, amados? E que eles escreveram também acerca de Cristo, o mediador, no capítulo 8. A salvação de Deus é uma e a mesma ao longo do tempo e pela eternidade. O modus operandi de Deus permanece o mesmo. Tiago vai dizer que Deus não muda, como sombras inconstantes. No Antigo Testamento, os santos, com fé, olhavam para a frente a fim de serem justificados. João capítulo 8, verso 56. Abraão se alegrou no dia, e Jesus falando, que dia era esse? O dia que ele viesse. Ou seja, Abraão cria em Cristo? Cria. Tá? Senão ele não se alegrava. No Novo Testamento, os santos olham para a plenitude do tempo. Já aconteceu? Então nós olhamos para ele, para trás, tá bom? E os antigos olhavam para frente, para serem salvos. Mas é a obra daquele que justifica, é a mesma, ontem e hoje. Hebreus 13, verso 8 diz isso. Cristo é o mesmo, ontem e hoje. Ainda que incansável zelo tivéssemos, que eternamente lágrimas nossas fluíssem, ainda que eternamente lágrimas fluíssem de Adão, Abraão, Pedro ou Priscila, não poderiam expiar os seus próprios pecados. Cristo é quem salva e somente Ele. Tá bom? Então a fé dos antigos está em Cristo. A nossa está em quem? Em Cristo. Mas numa linha temporal, Cristo está no meio, a gente está aqui, olha para trás, e quem está lá no Antigo Testamento olhava para frente. É isso. A unidade pode ser considerada em duas formas, porque quando falamos que a salvação é a mesma, tanto para os antigos quanto para nós, que estamos no Novo Testamento, nós dizemos que existe uma unidade, então, na justificação. E essa unidade pode ser considerada de duas formas. Ou relativa aos crentes entre si, ou de forma absoluta com respeito àquele que é justificado. No primeiro sentido, afirma-se que ela é uma em espécie, ou igual em todos os crentes.
Quando o assunto é justificação, um ato judicial de Deus, não tem como eu falar que esse ato judicial de Deus é diferente de mim para com o meu irmão Victor. Ou seja, da mesma forma que Deus declarou eu justo em Cristo, ele declarou o meu irmão. Por isso, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Tá? Por isso, não existe diferença. De todos os tempos e lugares. Se falar da justificação do meu irmão Victor para a justificação de Abraão, tem diferença? Nossa, comparando o irmão Victor com Abraão, no que tange a justificação é a mesma, irmão. Deus declarou. É a mesma coisa. Por sua graça, porque a graça é a mesma. A graça flui de Deus. E os méritos de Cristo. Mudou para Abraão e para Victor? É o mesmo. Mediante a fé. Visto que todos são passíveis de pecado e de condenação, bem como destituídos da glória de Deus. Abraão era pecador? Mentiu, não mentiu? Já leu isso? Então, o Victor também é pecador. Então os dois estavam no mesmo estado, e pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo, eles foram justificados. Não há outro método de justificação senão mediante a fé. E os dois tiveram a fé. O apóstolo prova isso pelos exemplos de Davi e Abraão, Romanos 4, que eu vou trazer. Como também podemos ver em Hebreus 11. Já leram lá a galeria dos heróis da fé? E esses não adquiriram, né? Não receberam a promessa. O que isso quer dizer lá em Hebreus 11? Que eles não viram Cristo chegando, plenitude dos tempos. Tá? Como também podemos ver em Hebreus 11, que pela fé agradaram a Deus, tendo obtido testemunho de que eram justos e tendo se tornado herdeiros da justiça, que é mediante a fé. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo é possível encontrar algum exemplo semelhante de uma pessoa justificada de outra maneira. O método de Deus sempre foi o mesmo. Tá bom? E os textos para encerrar, Romanos 3, verso 30, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Tá? Romanos 4,13, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Você já viu pastores que falam que os antigos foram justificados pelas obras? Como é que fica esse texto aqui? Coerência, né? Romanos 4, versos 6 e 7, no mesmo capítulo. Davi diz a mesma coisa. Olha lá. Quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita, ele está falando de justificação, irmãos. Independentemente de obras. Independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Está falando de justificação. Davi, hein? Davi já tinha entendimento de justificação. Tá? Atos 10, 43. Todos os profetas. Qual era o punhado que o povo em Atos tinha das Escrituras? Já tinha as cartas de Paulo? Antigo Testamento. E quando ele fala dos profetas, ele está falando dos escritos do Antigo Testamento. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, fé, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Atos 10, 43. Então o método de Deus salvar os pecadores mudou no Antigo Testamento para o Novo? Não, é o mesmo. E acabou. Acabamos este capítulo, irmãos, para a glória de Deus. Dúvidas, perguntas?